Tomar aqui a palavra de Deus. Lucas, versículo 19. Eu vou começar lendo os versículos ímpares e os irmãos leem os pares. Pode ser assim? Diz o seguinte: a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, porque não injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Amém. Vamos ler novamente o versículo 14, todos juntos. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, glória a Deus. Meus amados, essa pregação tem como tema como Deus ele vê o orgulho. Como Deus se depara diante dessa fragilidade de todo ser humano, que é o orgulho. Como Deus olha para isso. Como Deus olha para essa fraqueza nossa, a soberba, o achismo, o orgulho, a prepotência, o fato de nos acharmos melhores ou maiores do que o nosso próximo. E é com isso que eu queria tratar com os irmãos nessa noite. E aí, meus amados, eu queria iniciar lendo um trecho de uma canção para vocês. É uma canção bem conhecida. Eu ouso dizer que é uma das canções mais visualizadas do meio gospel no YouTube. E diz mais ou menos assim a letra da canção: antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom para mim. E aí ele continua dizendo: traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Meus amados, o que nós temos vivido nesses últimos dias, dessas últimas décadas, no meio cristão, especificamente o protestantismo, é que muito tem se falado a respeito do eu. Porque Jesus vem ao meu encontro. Porque Jesus faz aquilo que eu peço. Porque Jesus tem que fazer a minha vontade. Jesus vem me encontrar. Jesus escala as montanhas para me encontrar. Jesus faz um rebuliço para me encontrar. Jesus faz de tudo para me buscar. E pouco nas letras das canções a gente ouve se falar a respeito de adoração genuína, de que nós não somos nada, mas que servimos ao Deus que é tudo. E aí, meus amados, muitas e muitas canções falam sobre isso. Hoje nós vivemos uma teologia da prosperidade
que meio que tem mudado, reformulado essa palavra para a teologia do coach. Você já ouviu falar a respeito do coach? É aquele que dá aquela palestra sobre autoajuda, sobre você estar bem consigo mesmo, sobre você estar por cima, sobre você ser capaz, sobre você ter capacidade para fazer aquilo, para fazer isso, para não deixar a tristeza bater o seu coração, porque você pode muito mais, você pode além. E meus amados, eu digo uma coisa para vocês. Essas músicas que nós temos ouvido nesses últimos dias, nesses últimos tempos, essa teologia que a gente tem escutado na internet, ela muitas vezes vem para massagear o nosso ego. Porque eu digo uma coisa a vocês, todo ser humano por si só ele já é orgulhoso. E nós precisamos ter cuidado para que tudo isso, disfarçado de evangelho, não massageie mais ainda o nosso ego. Porque nós sabemos que o orgulho ele precede a queda. Se nós formos observar lá no Velho Testamento, mais especificamente no livro de Gênesis, creio que todos aqui já viram a história da criação do mundo, não é verdade? Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os animais, criou os peixes, criou os pássaros, criou tudo o que há. E por fim, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O casal, Adão e Eva, para habitar aqui na terra. E a Bíblia diz que Deus disse, você pode desfrutar de tudo que há aqui, só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Satanás vem até Adão e Eva. E sabe o que é que Satanás diz para Adão e Eva? Olha, come desse fruto, porque assim você vai ser como Deus. Você assim vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus. Percebe que Satanás quis igualar o homem a Deus, a criatura ao Criador. E nós observamos que pelo orgulho o homem caiu no pecado. Pelo orgulho o homem escutou a Satanás. Pelo orgulho veio a queda do ser humano. Pelo orgulho o homem desobedeceu a Deus, porque Deus disse, não comais desse fruto. Mas pelo orgulho de querer ser parecido com Deus, o homem caiu. E Lúcifer é outro exemplo desse. Ele era um anjo de luz. Mas ele ousou ser igual a Deus. E aí veio a sua queda. Então, meus amados, nós precisamos olhar para nós mesmos, entender que somos pecadores, que nós temos uma natureza caída, declinada ao orgulho, e nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos pedir ao Senhor para que nos ajude, como Ele falou, a sermos mansos e humildes de coração. Porque Jesus, Ele era Deus, Ele é Deus, mas Ele a si mesmo se esvaziou. Então, quem somos nós para querermos crescer diante do outro? E aí, queridos, o que a gente percebe nessa passagem, e a pergunta que eu faço a vocês, é a seguinte: o que tornava aqueles homens iguais? O fariseu e o publicano. O que tornava eles iguais? E a gente percebe é que era o fato de serem dois homens indo orar no templo. Então, o que os tornava iguais era o fato de serem dois homens indo orar no templo. Então, aparentemente, não existia diferença de ações entre esses homens. Ambos estavam indo praticar a mesma coisa, que era orar no templo.
Mas aí eu pergunto a vocês, o que então diferenciava esses dois homens? E aí a resposta é a seguinte: o que diferenciava aqueles dois homens era a forma como eles oravam. O que diferenciava esses dois homens era a forma como eles se portavam diante de Deus. Então, meus amados, nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar para o orgulho que há em nosso coração. Talvez vocês possam estar se pensando, mas Ana Lívia, eu não sou orgulhosa. Eu não sou uma pessoa que não tem orgulho no meu coração. Meus amados, muitas vezes nós nos orgulhamos pela nossa própria humildade, sabia disso? Muitas vezes nós nos orgulhamos por sermos humildes demais. Porque isso é intrínseco ao homem. O orgulho, a soberba, o desejo de ser melhor do que o outro, seja uma coisa pequena, mas lá no fundo, onde ninguém lê os pensamentos, mas vem aquele desejo de sermos melhores do que o outro. E aí, meus amados, existem alguns pontos a respeito desses homens, do fariseu e do publicano, que a gente poderia tomar para a nossa aprendizagem nessa noite. Então, que vocês possam me acompanhar nesse momento, que vocês possam prestar atenção no seguinte ponto: em que pontos nós somos então orgulhosos? Eu vou citar alguns pontos aqui, e nós precisamos fazer uma autoavaliação sobre nós, sobre o nosso coração, certo? Então vamos lá, respondendo à pergunta: em que ponto somos orgulhosos? O primeiro ponto é o seguinte, é que o orgulhoso, ele vê a posição social. O orgulhoso, muitas vezes, ele olha para a posição social. E aí nós observamos isso na diferença entre o fariseu e o publicano. Quando fala lá no versículo 10, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Observando assim, se a gente for ver a diferença entre o fariseu e o publicano, a gente vai perceber que o fariseu eram religiosos. Era uma seita do judaísmo, era uma seita que havia crescido naquele tempo intertestamentário, entre o Velho e o Novo Testamento. Então, eles eram um povo moralista, ou seja, um povo que seguia à risca a religião judaica. Era um povo que fazia à risca aquilo que o judaísmo mandava eles fazer. É um povo que seguia na letra crua aquilo que era apresentado no Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, 5 primeiros livros da Bíblia. E a gente vai perceber que aparentemente eles eram perfeitos. Aparentemente eles eram mais santos do que os outros. Porque eles eram homens que observavam a lei de Deus. Então a gente vai ver que eram homens que jejuavam. Eles eram homens que faziam a diferença. E quando a gente vai ver agora, saindo do fariseu, a gente vai ver agora o cenário dos publicanos. Quem eram os publicanos, Ana Lívia? Eram simplesmente os cobradores de impostos. Eram aqueles que cobravam o seu dinheiro. Eram aqueles que cobravam os seus impostos. E cá para nós que ninguém quer pagar imposto, não é verdade? É uma coisa chata de se fazer, e principalmente quando não é revertido nos bens para a sociedade. Então aquele homem, ele era colocado pelo Império Romano para cobrar os impostos. Então se o Império Romano dissesse assim, olha, eu quero que você cobre 10 mil, arrecade 10 mil de impostos, ele podia arrecadar 30 mil e 20 mil ficar com ele. Então muitas vezes isso era o que acontecia, ele explorava a população. E os judeus tinham raiva dos publicanos. Os judeus tinham raiva dos cobradores de imposto. Com toda razão, não é verdade?
Se é alguém que pega do seu imposto, se é alguém que pega o que é seu, usurpa, é motivo para ficar com raiva. Então é isso que nós observamos, é esse cenário. 2 homens que vão ao templo para orar. Um fariseu, religioso, aparentemente perfeito, com suas vestes limpas, honrado e admirado pela sociedade, e um publicano, um cobrador de imposto, que era escanteado pela sociedade, que era visto como aquele que pegava o dinheiro do povo. E aí, esse primeiro ponto é justamente isso, porque muitas vezes o orgulhoso, ele vê a posição social. E quantas vezes isso acontece em nossas vidas? Quantas vezes, porque nós estamos com uma pessoa importante para a sociedade, nós valorizamos mais aquela pessoa? Quantas vezes nós estamos num ambiente onde tem uma pessoa mais importante, onde tem um político ou uma pessoa de renome, a gente trata melhor aquela pessoa, a gente fala melhor com aquela pessoa. É só olhar para a igreja, quantas vezes a gente valoriza a palavra do presbítero, quantas vezes a gente valoriza a palavra do pastor. Porque se o pastor falar, está falado. Se o pastor falar é porque vem da parte de Deus. E muitas vezes nós não percebemos que isso é o orgulho no nosso coração, em olhar as pessoas de forma diferente, em não se fazer menor entre os outros, em não entender que todos nós somos servos do Senhor Jesus, que todos nós precisamos diminuir a nós mesmos diante da presença dEle. Glória a Deus. E o segundo ponto em que nós observamos sobre o fato de sermos orgulhosos é que o orgulhoso, ele se importa muitas vezes com as vestes, com a formalidade e com as palavras bonitas. Repetindo, o orgulhoso muitas vezes ele se importa com as vestes, com a formalidade e com as palavras bonitas. E aí a gente observa isso lá no fariseu, no versículo 11, quando mostra o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então você vê 2 pontos aqui. O primeiro ponto é a formalidade como ele orava. Ele orava de pé, ele orava olhando para o alto, que era como as pessoas daquela época tinham o costume de orar. Vamos dizer, a forma, entre aspas, correta de orar. Então ele orava com a formalidade, ele orava ali no templo. Então nós observamos esse moralismo que o fariseu tinha. E o segundo ponto é sobre a sua fala bonita, a sua fala eloquente, de querer agradar, de querer estar acima dos outros. Então muitas vezes nós não percebemos, mas diversas vezes a gente olha para as vestes do nosso irmão, a gente olha para as palavras eloquentes do nosso irmão. Eita, ele falou uma palavra errada, o irmão fala errado demais, vixe, é fulano que vai pregar, a forma que ele fala é muito errada. E quantas vezes a gente vai orar e quer sair palavras bonitas da nossa boca. Muitas vezes o coração está distante, mas a gente quer abrir a nossa boca e mostrar ao Senhor: olha Deus, eu sei fazer. Olha Deus, eu sei pregar. Olha Deus, só eu sei orar. Mas nós precisamos entender que nada vem de nós. E aí é onde nós vamos para o exemplo da viúva. Quem lembra aqui da mulher da viúva, a viuvinha e as suas 2 moedas? Eu creio que as crianças devem lembrar dessa história. Eu ouvia muito quando eu era criança. Eles vão até o templo, dar as suas ofertas ali no templo, e vem diversas pessoas ricas. Eu imagino que pessoas com roupas bonitas, com vestes arrumadas, talvez expondo, esbanjando e tentando comparar quem dava a maior oferta.
Qual era a oferta que mais custava? Mas então vem aquela viúva pobre, aquela viúva numa situação tão difícil em sua vida, tão desamparada. E aquela viúva tem apenas 2 moedinhas. Mas essas 2 moedinhas que ela tem, ela dá tudo ao Senhor. Meus amados, nós precisamos dar todo o nosso ser ao Senhor. E não olhar para o outro com diferença. Mas olharmos para Cristo. Nós precisamos agradar a Cristo. Porque Ele é o autor, Ele é o consumador de nossas vidas. E aí, meus amados, Jesus quer de nós sinceridade. Não adianta palavras bonitas. Não adianta vestes limpas, vestes perfeitas. Mas Deus quer de nós um coração humilde. Deus quer de nós um coração quebrantado. Deus quer de nós um coração sincero. Que volte-se para Ele em humildade. Que volte-se para Ele como Naamã, despido de sua glória, despido da sua opulência, despido do seu cargo. Porque Deus, Ele enxerga o coração. Então nós precisamos quebrar isso em nós. E o 4º ponto é que o orgulhoso, ele acha que... O 3º ponto, me perdoem. O 3º ponto é que o orgulhoso, ele olha para o pecado dos outros e esquece que é pecador também. Isso é o chamado supercrente. Quantas vezes nós jejuamos, quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós vamos para a igreja e achamos que nós somos melhores do que aqueles crentes que não vêm para a igreja só dia de domingo, do que aqueles crentes que aparentemente não está orando muito, do que aquele crente que não está consagrando muito, do que aquele crente que não está ativo, participando, tocando, pregando. E às vezes nós esquecemos de olhar para o nosso pecado. Nós olhamos para o argueiro do olho do próximo e esquecemos de olhar para a trave que está no nosso. Meus amados, nós precisamos deixar mais de olhar para os problemas do próximo. Precisamos deixar mais de olhar para os pecados do próximo e olhar para os nossos pecados. E dizer como aquele publicano disse: sê propício a mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem pena da minha vida, Senhor. Porque eu não sou merecedora. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Eu pergunto a você, qual foi a última oração que você fez e que você expressou a Deus especificamente os seus pecados? Porque muitas vezes quando a gente vai orar, irmão, a gente diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados. E a gente diz de uma forma geral. Mas nós precisamos especificar, nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. E o que a gente vê na vida desse publicano é que ele fala de pecados, mas ele fala do pecado dos outros. Então nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. O que a gente observa nos últimos dias é que a palavra arrependimento, ela está fora de moda. Vocês já pararam para pensar isso? Um evangelho light, que não se fala mais sobre arrependimento, que não se fala mais sobre mudança de vida. Ah, porque Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Mas não fala que Jesus transforma, que Jesus, Ele quer de nós arrependimento. Como Ele disse àquela mulher adúltera, mandou ela ir e não pecar mais.
Eu lembro uma vez que eu estava na escola e eu era muito bombardeada pelo fato de ser cristã, com ideais anticristãos. E um professor chegou para mim, ele sabia da minha fé, e parece que ele tentava justamente me alfinetar. Me alfinetar, me alfinetar. E certa vez ele chegou tentando me alfinetar, usando a palavra de Deus. E ele olhava para mim e dizia assim, eu sentava na frente e ele dizia assim, olha, aquela mulher adúltera. Jesus disse que não era para atirar pedra sobre ela, porque quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E eu lembro que eu disse a ele, mas Jesus também falou para ela ir e não pecar mais. Então, meus amados, essa é uma ilustração para dizer que nós precisamos olhar para nós. Era o que Jesus estava ensinando ali, que todos nós somos pecadores. Não cabia a eles apedrejar aquela mulher, mas cabia a ela especificamente se arrepender dos seus pecados. Então é isso que Deus quer nessa noite. Não olhe para o seu irmão, porque é o que o orgulho faz em nosso coração, é esquecer o nosso pecado e olhar para o pecado do próximo. Então olhe para si, examine-se a si mesmo, que eu possa me examinar a mim mesmo, que você possa se examinar a si mesmo e olhar aquilo que te aflige, olhar aquilo que te afasta da presença de Deus. Glória a Deus. E o quarto ponto que nós observamos é que o orgulhoso acha que o bem que ele faz vem dele e não de Deus. E quantas vezes nós achamos que o bem que nós fazemos vem da gente? Vixe, Ana Lívia, será? Eu não acho não, que o bem que eu faço vem de mim, eu acho que vem de Deus. E aí a gente observa isso no versículo 12, quando o fariseu diz o seguinte, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuar é errado, igreja? Jejuar é errado? Não. Dar o dízimo é errado? Não. Mas o fato é achar que se jejuarmos, se darmos o dízimo, se orarmos, é porque é mérito nosso, é porque eu consigo jejuar, é porque eu tenho dinheiro, eu tenho condições para dar o dízimo. Mas, meu amado, o que Deus quer nos ensinar nessa noite é que se você jejua, é pela misericórdia dEle. Se você traz o dízimo à igreja, é porque tudo é dEle. Você traz ao templo a 10ª parte. Mas nós precisamos entender que o tempo é dEle, o dinheiro é dEle, a nossa capacidade de se ajoelhar no chão, é Ele que dá a força, é Ele que dá a vontade. Nada vem de nós, meus amados. É tudo dele, é para ele. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender. Porque muitas vezes nós acabamos caindo na autossuficiência, achando que eu sou suficiente. Achando que eu posso, pelos meus méritos, pelas minhas forças. Mas nós precisamos entender que o fato de respirarmos, nós precisamos entender que o fato de estarmos aqui sentados é pela misericórdia do Senhor. Porque por nós mesmos, nós não queremos a Deus. Nossa carne, ela não quer a Deus. Nossa carne, ela não quer orar. Nossa carne, ela não quer jejuar. Nossa carne, ela não quer vir para a igreja. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E vem empecilhos em nossa vida. Vem empecilhos em nossa vida. Um exemplo é quando eu estou tendo aula na faculdade e às vezes eu na correria do dia a dia e eu digo, Senhor, eu acho que não vai dar tempo de eu orar hoje não. Senhor, eu acho que não vai dar tempo de eu ler a Bíblia hoje não, porque a prova está difícil. Eu não vou ter tempo para estudar. Eu não vou ter tempo para orar.
Mas quando eu tiver de férias, aí eu vou te buscar muito. Quando eu tiver de férias, aí eu vou fazer a tua obra. Mas, meus amados, todas as vezes Deus me ensina que não é por mim. Quanto mais a gente diz que tem tempo, mais a gente busca ao Senhor verdadeiramente. O tempo é hoje, a prioridade é hoje, a vida é corrida mas nós precisamos buscar ao Senhor hoje. Que o Senhor seja a primazia em nossas vidas, que Ele seja o primeiro lugar, que Ele seja a prioridade em nossas vidas. Porque muitas vezes nós colocamos desculpa que eu não tenho tempo, desculpa que eu tenho um lar, desculpa que eu tenho família, que eu tenho os estudos. Mas isso são apenas desculpas. Então nós precisamos entregar tudo o que nós temos ao Senhor, entender que não é pela força do nosso braço, mas é porque tudo vem dele, inclusive a força para fazermos a sua vontade. E aí a gente percebe que era isso que o fariseu ele fazia. A Bíblia fala que ele orava de si para si. Ele não orava para o Senhor. Ele não orava para Deus. Meus amados, ele não estava fazendo uma oração verdadeira, mas ele estava exaltando a ele mesmo. O ego dele estava sendo alimentado naquele momento de adoração, naquele momento de oração. Porque ele achava que os méritos vinham deles. E aí o último ponto, para encerrarmos, é que o orgulhoso, ele acha que é justo por seus méritos. Repetindo, o orgulhoso acha que é justo por seus méritos. E aí a gente observa isso no versículo 14, quando diz assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Então Jesus nos afirma, de uma forma categórica, de que nós não somos justos por nós mesmos. Ninguém pode ser justo, ninguém pode ser bom por si mesmo, pelos seus méritos, por aquilo que faz de bom, pelas suas boas obras, pelo cidadão bom que é para a sociedade, pelo bem que faz pelos outros. Ninguém pode se achar bom diante de Deus. Ninguém pode se achar justo diante de Deus. Aquele fariseu ele dizia: olha, Senhor, eu não sou como os outros, os que roubam, os que adulteram, os que usam a injustiça. Eu não sou como este publicano. Então ele dizia o seguinte, que ele era justo. Ele dizia que ele era puro de coração, que ele não pecava como aquele publicano. Mas o que a gente observa aqui, que não são por nossos méritos. Não é o bem que você faz que vai te levar para o céu. E aí eu queria abrir um parênteses nesse momento e dizer o seguinte, meu querido. Que a salvação não são pelos nossos méritos. A falsa religião, seja ela qual for, seja o nome que você quiser dar, mas ela prega que a salvação é pelo que eu faço. É pela pessoa boa que eu sou, é pelas minhas boas obras, é pelo fato de eu ir para a igreja ou deixar de ir, é pelo fato de eu cumprir aquilo que a igreja manda eu cumprir. Mas, meu amado, isso é barganha, é barganhar contra Deus. E a Bíblia é clara em dizer que nós não somos bons por nós mesmos. Aquele fariseu, ele achava que ele era bom, que ele fazia a coisa certa, ele jejuava, ele dava o dízimo de tudo que ele tinha. Não era só da colheita, mas era de tudo que ele tinha. Jejuava 2 vezes por semana, meus amados. Não é brincadeira, não. E ele achava que era por mérito dele. Mas o que é que Jesus disse? Qual dos dois voltou para casa justificado? Qual dos dois voltou para casa em paz com Deus?
O fariseu, que achava que era por suas boas obras? Não. Mas o publicano. Porque o publicano, ele entendeu que não é pelo bem que ele faz, mas é pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Então a salvação não é pelo bem que nós, o bem que temos, o bem que somos, a pessoa boa que você é, mas é pelos méritos de uma pessoa, Cristo Jesus. Então por isso que nós precisamos entregar, você que está me ouvindo, aí na sua casa, entregue sua vida a Cristo, porque Ele é merecedor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que deu a vida para nos salvar. E nós não alcançamos a salvação pelos nossos méritos, pelo nosso orgulho de ser bom o bastante para Deus, de ser melhor do que os outros, porque eu faço melhor, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas é único e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus. E aí, quando a gente vê o versículo 14, Jesus diz o seguinte: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa. Glória a Deus eternamente, amém. E meus amados, quando a gente vê a história do moço rico, foi até engraçado que o irmão Jobson, ele leu essa passagem, a gente nem tinha combinado. Mas o moço rico, ele achava que ele era justo diante de Deus, porque ele cumpria os mandamentos. Ele fazia o certo, ele disse: olha, tudo isso aí eu faço, Jesus. Tudo isso eu cumpro. Mas no final da história, Jesus mostra que o Deus daquele homem não era Jesus, mas era o dinheiro. Era a confiança que ele tinha no dinheiro. E aí os discípulos perguntam: mas então quem é que pode ser salvo? E Jesus disse que para o homem não é possível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Nós não podemos alcançar o céu como aquele jovem rico que achou pelo bem que fazia, podia alcançar o céu. Mas a salvação vem através de Cristo Jesus, só por Ele, só por meio dEle. Em Romanos 12, versículo 3 diz o seguinte: que nós não devemos pensar de si mesmo além do que convém. Nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Nós não podemos achar que somos melhores do que os outros, porque tudo é dele. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não pelas boas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Vou repetir com os irmãos. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Não é o bem que nós fazemos, não são os nossos atos de justiça, meu amado, que pode te salvar, que pode te libertar, que pode fazer com que você seja bem visto aos olhos de Deus, mas é único e exclusivamente pela misericórdia dele. Então, para que nos orgulharmos? Para que acharmos que somos capazes? Para que acharmos que temos algo, que possuímos alguma coisa? Porque até o que temos provém dele. Porque é por meio dele e para ele. E aí nós observamos, como Paulo falou, que as nossas obras, elas são como trapo de imundícia. Até aquilo que nós fazemos achando que é bom, que são as nossas boas obras, elas são como trapo de imundícia. Elas diante de Deus não são nada.
Então nós não podemos achar que somos justos. Nós não podemos achar que somos justificados por nossas obras. Nós não podemos nos orgulhar de nada, meu amado. Aquele que quiser se orgulhar, orgulhe-se em Cristo Jesus. E por fim, meus amados, Mateus capítulo 5, versículo 3. Quando Jesus vai falar a respeito do sermão do monte, o sermão da montanha. E ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor para que sejamos humildes de espírito, para que as pessoas lá de fora elas vejam diferença em nosso meio. Porque quantas vezes nós não manchamos a igreja evangélica com a nossa língua grande demais, com o nosso julgamento demasiado, quando muitas vezes nós precisamos calar e pregar o evangelho, para que aquela pessoa possa então se arrepender e voltar-se para Cristo. Então, meus amados, que sejamos mais humildes, que possamos diminuir a nós mesmos e fazer com que Cristo seja exaltado, porque assim nós seremos a verdadeira luz no meio das trevas. Assim nós seremos verdadeiramente o sal que salga essa terra tão insossa, e assim as pessoas verão a Cristo através de nossas vidas. E aí elas procurarão: que luz é essa? E aí elas verão que é Cristo em nós. Então que diminuamos a nós mesmos, que possamos quebrar o nosso orgulho diante de Deus, porque nada do que temos vem de nós, mas é tudo dele. E vocês podem estar se perguntando, para finalizarmos: Ana Lívia, como então eu posso fazer para combater o meu orgulho? Como então eu posso fazer para tirar esse orgulho do meu coração, de achar que o mérito é meu, de achar que o bem que eu faço vem de mim, de olhar muitas vezes para a formalidade, para o cargo das pessoas, ou até mesmo meu, de olhar para a eloquência da voz daquele pregador, a forma como aquele cantor canta, como ele toca. Como eu posso, Ana Lívia, combater isso em minha vida? E eu lhe respondo da seguinte maneira: se combate o orgulho com oração. Se combate o orgulho com oração. Porque orar é um exercício difícil. Quer saber se uma pessoa realmente é cristã? Uma pessoa realmente é nascida de novo? Uma pessoa que dá frutos? Vá na casa dela e veja a comunhão que ela tem com o Senhor. Porque pregar é muito fácil, meus amados. Cantar é muito fácil. Ter um cargo na igreja é fácil demais. Dar o dízimo mais gordo, vixe. Agora, comunhão com o Senhor, intimidade com Deus, é um exercício difícil. Mas nós precisamos combater o nosso orgulho com a oração. E como a oração do publicano, porque ele realmente orou. Ele realmente teve uma oração dirigida ao Pai. O fariseu ele não orou. O fariseu ele orava de si para si. Mas o publicano verdadeiramente orou, ele orou ao Senhor. Porque ele dizia: sê propício a mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou pecador. Então nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E aí tem uma frase muito interessante do pastor Jorge Noda, lá de Campina, que ele diz o seguinte: o orgulho é um impedimento à oração. O orgulho é um impedimento à oração.
Nós não podemos permitir com que o orgulho impeça de que a gente ore. Porque quando a gente ora, a gente se humilha diante de um ser que é superior a nós. E esse ser é Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. E por fim, além da oração, nós precisamos entender que se combate o orgulho olhando para aquele que foi humilde em nosso lugar. Em primeiro lugar, nós combatemos o orgulho através da oração, certo? A igreja entendeu esse ponto? Primeiro ponto, como é que a gente combate o orgulho? Através da oração. Você pode ter esquecido de tudo, mas vá para casa lembrando disso. A gente combate o orgulho através da oração. E o segundo ponto é que a gente combate o orgulho como, irmão Jobson? Olhando para aquele que foi humilde em nosso lugar. E quem foi humilde em nosso lugar? Jesus. Quando nós queremos achar que somos melhores do que o outro, quando a soberba, ela ir da nossa mente e ir para o nosso coração, que a gente olhe para Cristo. Porque Ele sendo Deus, como diz Filipenses 2, a si mesmo se esvaziou. Ele se despiu de sua glória. Ele se despiu de sua majestade. Ele se despiu de toda a sua glória, a opulência que ele tinha no céu. E ele se submeteu à vontade do Pai como servo fiel. Então nós precisamos olhar para Cristo, aquele que foi humilde em nosso lugar. Repetindo, o primeiro ponto, como se combate o orgulho? Com a oração. Em segundo, como se combate o orgulho? Olhando para Jesus, porque Ele foi humilde em nosso lugar.